Graça e paz. Esse é o segundo vídeo da série Transubstanciação. E neste vídeo eu quero dar para você 6 razões do porquê essa é uma doutrina antibíblica. Ela não está na Bíblia, não faz parte do bojo doutrinário da igreja cristã através desses 2000 anos de cristianismo. Quer saber mais? Vem comigo. O versículo-chave da transubstanciação se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 26, e diz assim, olha: E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu, e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Algumas versões dizem: Este é o meu corpo. Enfim, é esse versículo que a Igreja Católica acredita que num passe de mágica eles podem provar que ali você extrai uma doutrina herética nova que nunca foi ensinada na história da igreja, chamada transubstanciação. Mas vamos ver por que a transubstanciação ela é antibíblica. Bom, a primeira razão é porque a Bíblia em nenhum lugar ensina que na hora da consagração o pão e o vinho se transformam literalmente em ossos, carne, divindade e sangue de Jesus Cristo. Existe algum lugar na Bíblia que os católicos podem mostrar isso? Desta maneira? É claro que não. Não existe. Por quê? Porque a Bíblia nunca ensina. Paulo não ensinou, João não ensinou, Pedro não ensinou, Tiago não ensinou, Mateus não ensinou. Ninguém no Novo Testamento ensinou tal coisa. Muito menos na igreja primitiva até o ano 1200, como você viu no nosso primeiro vídeo. Outra coisa, o corpo físico de Cristo, mesmo estando glorificado, ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, quando Jesus estava em Emaús, com aqueles discípulos indo para Emaús, aquela famosa passagem de Lucas, ele não estava em Jerusalém, ele estava em Emaús. E quando ele estava junto aos discípulos, pedindo para Tomé tocar no seu lado, colocar o dedo no seu lado para ver que era realmente ele não estava em outro lugar, ele estava ali com os discípulos. Portanto, o corpo de Cristo não pode estar no céu ao mesmo tempo, em milhares de lugares ao mesmo tempo aqui na terra, espalhado aí nas catedrais católicas, quando o padre faz o seu pirim-pim-pim, transformando aquele pedaço de hóstia, aquele pedaço de farinha, num corpo de Jesus Cristo. É um absurdo. Preste atenção comigo. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, ou este é o meu corpo, ele estava ao lado dos discípulos. Como que aquilo poderia ser o corpo dele se o corpo dele estava ao lado dos discípulos? Então ele estava pegando e erguendo o seu próprio corpo e abençoando o seu próprio corpo. Então Jesus tinha 2 corpos, o que é um absurdo tremendo. Isso é antibíblico. A expressão isto é uma figura de linguagem, que não significa que o sujeito se torna literalmente na coisa referenciada. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a porta, e por isso nós acreditamos que a porta é literalmente Jesus Cristo. É porque isso é uma figura de linguagem, assim como é a expressão isto é o meu corpo, que tem o sentido de isto representa o meu corpo, isto é um sinal a respeito do meu corpo, e não que seja literalmente o corpo de Cristo. Outra coisa, quando Jesus falou isto é o meu corpo, ele estava falando de algo instantâneo naquele momento, ele não estava apontando para o futuro. E isso faz total sentido, por quê? Porque quando o sacerdote oferece a hóstia, eles dizem que estão oferecendo Cristo crucificado, ou seja, é um sacrifício, o sacrifício da cruz. Mas quando Jesus disse, isto é meu corpo, ele não tinha sido ainda crucificado. Portanto, aquela passagem não pode falar sobre uma transformação literal para sacrifício. É apenas uma representação daquilo que Jesus viria a ser, ou seja, o nosso sacrifício, e não que era literalmente ali o sacrifício do corpo de Cristo, ou seja, transformando-se literalmente no próprio corpo de Cristo. E por último, no mesmo versículo, após Jesus ter dado graças no pão e no vinho, ele não diz que estava tomando literalmente o seu sangue, ele diz que estava tomando o fruto da vide. É claro, por quê? Porque aquilo lá não havia se transformado literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Portanto, eis aí 6 razões do porquê essa doutrina ela é antibíblica e o porquê nós devemos rejeitá-la como uma doutrina herética.
Nós, como cristãos, não podemos aceitar a transubstanciação, porque ela não tem base na história da igreja, ela não tem base na lógica, ela é antibíblica e ela chega às raias da blasfêmia e leva os fiéis católicos ao ato de idolatria, acreditando que aquilo ali, de fato, é o corpo de Cristo que deve ser adorado por meio de uma hóstia. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like também e se prepara para o próximo vídeo. Nós falaremos mais sobre transubstanciação. Ok? Fica com Deus. Tchau.